A paz do Senhor, povo de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Quanto tempo, né, irmãos? Saudade de vocês já. Saudade de falar com vocês, mas eu tive um probleminha no meu celular aqui, não tava conseguindo gravar. Peguei uma gripezinha, né? Fiquei meio abatida, mas Jesus é bom, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui de novo para fazer a obra do Senhor. E quero trazer uma palavra para vocês nessa tarde. Tô gravando agora hoje à tarde, mas não quero deixar de falar com vocês hoje, né? Temos buscado a presença do Senhor para que Deus venha nos dar direção. Então, quero fazer essa oração. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por este momento estar na tua presença, Senhor, por estar aqui gravando esse vídeo, Senhor, para falar, assim, da tua palavra, Pai, para engrandecer, Pai, para falar, Senhor, quão maravilhoso tu és, Senhor. Aquilo que o Senhor tem para nossas vidas, Senhor, os teus propósitos, Senhor, aquela direção, Senhor, que tem nos dado, Senhor. Pai, eu quero te agradecer por tudo, Senhor, eu quero te louvar, te bendizer e te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar nossas vidas, abençoar cada um que vai assistir esse vídeo, abençoar suas famílias, abençoar, Senhor Jesus, os seus trabalhos, Senhor, abençoar aquilo que teus filhos fazem com as mãos deles, meu Senhor. Abençoa teu povo, abençoa a tua igreja, abençoa, Senhor, tua noiva, Senhor. Sede conosco, Senhor, em nome de Jesus. E eu te peço, Senhor, fala conosco, Senhor. Nos conduz, nos dá a tua direção, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Pai. É o que nós pedimos e nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quero deixar uma reflexão aqui rápida para vocês, que esse vídeo não vou gravar ele de uma vez só. Vou gravar ele aos poucos, mas hoje eu quero deixar só essa primeira parte. A palavra do Senhor que se encontra em Jeremias 18, que diz assim: Esta é a palavra que veio a Jeremias, da parte do Senhor. Vá à casa do oleiro, e ali você ouvirá a minha voz, ou a minha mensagem. Então fui à casa do oleiro e ouvi trabalhando com a roda. Mas o vaso de barro que ele estava formando estragou-se em suas mãos, e ele o refez, moldando outro vaso de acordo com a sua vontade. Amém? Então, quero deixar aqui, irmãos, qual é o direcionamento que Deus tem te dado? Qual é a direção que o Senhor tem dado para você? O que o Espírito Santo tem te conduzido a fazer? Por que, irmã, poder estar falando isso? Porque Deus tem falado algo comigo, sabe, irmãos? O Espírito Santo tem me convidado a descer à casa do oleiro, a buscar a sua presença, a ouvir a sua voz, a ouvir a mensagem que ele tem para nós. E ali, Jeremias, quando ele desce à casa do oleiro, ele vê o oleiro trabalhando. E o oleiro estava trabalhando fazendo o quê? Moldando um vaso. E o vaso que ele moldava rachou nas suas mãos, ou se quebrou nas suas mãos. E o oleiro não jogou fora o vaso, mas o oleiro refez o vaso. O oleiro refez um vaso novo. E é isso que Deus tem colocado no meu coração. O Senhor, Ele quer nos moldar. O Senhor, Ele quer nos fazer um vaso novo. O Senhor quer nos lapidar para fazer a sua vontade. E para isso o Espírito Santo nos convida. Desce à casa do oleiro. E ali eu falarei contigo. E ali ouvirá a minha voz. E ali você ouvirá a mensagem que eu tenho para você. Sabe, irmãos, é muitas mensagens, é muitas coisas sendo faladas, é muitas vozes. Eu tenho uma irmã que eu amo muito ela. Tenho uma admiração tremenda pela vida dela, a irmã Rose. E ela falava isso direto, assim. São muitas vozes, mas que você venha ficar com a voz do Senhor. O que o Senhor tem direcionado a você. Sabe, irmãos, eu sei que nós estamos num tempo de muitas palavras, de muitas mensagens. Isso é uma bênção, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mas o que o Espírito Santo tem falado com você? Você tem ouvido a voz do Espírito Santo? Jeremias ouviu a voz do Senhor.
Jeremias ouviu a voz do Senhor convidando ele para ele descer a casa do oleiro. Vai e desce a casa do oleiro. Vai ali na casa do oleiro que eu quero falar com você. Então, o Senhor, ele dá a direção. O Senhor nos direciona. Então, esta palavra que o Senhor tem falado no meu coração, qual é o direcionamento que Deus tem te dado? Ele quer te conduzir, ele quer falar com você, ele quer te usar, ele quer entregar a mensagem para você, ele quer te dar direção, ele quer te conduzir. Mas para isso, primeiro você tem que ouvir a voz do Senhor. Você tem que buscar a ouvir a voz do Senhor. Sabe, irmãos, a voz do Senhor, ela é única. Ela é única. A palavra do Senhor diz que a voz do Senhor é como muitas águas. É forte, ela despedaça os cedros, ela quebra os cedros do Líbano. Ela destrói o que é mais forte. O que tem de mais forte, ela destrói. A voz do Senhor, somente a voz do Senhor. O Senhor, através da sua voz, ele falou, haja luz e houve luz. Ele falou, exista árvores, exista animais e existiu tudo. A voz do Senhor criou tudo que os nossos olhos conseguem alcançar. A voz do Senhor. E essa voz, irmãos, quando o Senhor fala, o homem não consegue resistir. O homem não consegue suportar. A palavra do Senhor diz que Isaías, Jeremias, Ezequiel, muitos deles ouviram a voz do Senhor. E eles, o seu corpo sentiu. Eles ficaram atemorizados. Eles ficaram até Ezequiel diz que ele caiu como se fosse morto por ouvir a voz do Senhor. Daniel, né, também teve uma experiência assim de ouvir a voz do Senhor, né? E irmãos, é muito forte, é muito impactante a direção que a voz de Deus nos dá. Jeremias, quando ele ouve, ele obedece, ele desce e ele vai ver o oleiro trabalhar. Eu não sei qual é o trabalhar de Deus na tua vida. Eu não sei qual é a direção que Deus tem dado para você. Qual é o tempo que você está vivendo. Mas se você hoje está assistindo esse vídeo e o Senhor está falando comigo e com você, dizendo assim, ó, desce a casa do oleiro. Desce que ali eu falei contigo. Ali eu quero entregar a minha mensagem para você. Eu quero me revelar a você. Eu quero te mostrar, sabe? E o que eu fico mais impressionada é que o Senhor não jogou aquele vaso fora, né? O oleiro não jogou aquele vaso fora. Eu digo Senhor porque para mim eu já tomo como fosse o Senhor. Ele não jogou aquele vaso fora, mas ele refez aquele vaso. Ele formou um vaso novo. E é assim que eu me vejo hoje. Deus me formando um vaso novo. Como que Deus está te formando? Eu vejo Deus me moldando. Eu vejo Deus me aperfeiçoando. Eu vejo Deus me levando a um lugar, como ontem a gente ouviu uma pregação na nossa igreja, a um lugar mais profundo, a um lugar de intimidade com Deus, né? Uma intimidade mais profunda com o Senhor. Até quando Deus me deu essa palavra, eu escrevi aqui, indo a uma intimidade maior com Deus. É isso que eu vejo, sabe, irmãos? E para isso, a voz do Senhor é única. Como o irmão falou assim na nossa igreja, né? No culto de terça-feira, ele falou assim, um pastor que pregou, e falou assim, a voz do diabo não vai mandar você orar. Ou o diabo não vai te mandar orar, ou o diabo não vai te mandar ler a Bíblia, ou o diabo não vai te mandar fazer coisas boas. Isso você pode ter certeza. Então essa não é a voz do diabo. A voz de Deus vai te mandar orar, vai te mandar ler a Bíblia, vai te mandar descer, vai te mandar buscar mais a face dele, vai te mandar... Não, esse aqui não tá bom. Assim não tá bom, Patrícia. Assim não é do jeito que eu quero você assim. Sabe, irmãos? Então, essa é a voz do Senhor.
A voz do Senhor vai te dar direção. Ela vai te levar a caminhos mais profundos. Ela vai te aperfeiçoar. Ela vai te deixar atenta. Ela vai te deixar atenta às coisas da tua casa, ao teu casamento. A voz do Senhor vai te dar direção. Ela vai te fazer assim, ó. Sabe, meu esposo, o pai dele tem um sítio, né? Ou uma fazendinha, como os irmãos queiram. E lá tem animais. E a gente vê que os animais, eles ficam atentos. Você chega perto deles, eles já estão atentos, já. Opa, tem gente estranha, tem alguma coisa aqui que não tá normal, não é do mesmo ambiente, não é conhecido, entende? Eles são atentos. E nós, seres humanos, nós somos muitos desatentos. E nós temos que estar atento onde o inimigo está investindo, o que o inimigo está tramando contra a nossa vida. O Senhor nos dá esse discernimento. O Senhor nos dá essa direção. O Senhor nos mostra para a gente se defender, a gente nos proteger, né? E a palavra do Senhor diz que vigiai e orai, para que não entre o quê? Em tentação. Então a gente tem que, irmãos, a gente tem que estar na direção do Senhor, a gente tem que estar atento àquilo que Deus está falando conosco. E hoje eu vou ficar por aqui, mas eu quero voltar falando essa palavra novamente, nessa mesma palavra, porque Deus tem mais para nós. Mas eu quero dizer para você assim, ouça a voz do Senhor, obedeça a voz do Senhor, sabe, irmãos? O Senhor quer mais, o Senhor nos quer mais na sua presença. Ainda que se você estiver enfermo, ainda que você estiver passando luta, ainda que você estiver passando uma prova, mas você e o Senhor, você e Ele, uma intimidade de você e Ele, sabe, a sós. Eu tô no meu quarto, tô numa intimidade com o Senhor, você e Deus. Eu tô numa sala, você e Deus. Eu tô, irmão, o único lugar que eu tenho pra orar é um banheiro. Entra no banheiro, você e Deus. Sabe, irmãos, você criar um momento para você. Isso seja pela manhã, isso seja à tarde, isso seja à noite, isso seja pela madrugada. Você e Deus. A tua intimidade com o Senhor. A casa do oleiro, você e Ele. Sabe? Para buscar a sua presença. E eu digo para você, meu filhinho de 8 anos rindo, tá? Ele tá assistindo o desenho, ele tá tirando sarro do menininho lá cuidando dos animais. Mas é um tempo de férias, é um tempo de você buscar a presença do Senhor, é um tempo de você estar em comunhão com o Senhor. E que Deus venha te abençoar, que Deus venha te fortalecer, que Deus venha te dar graça, que Deus venha te conduzir a estar na presença do Senhor. Que Deus abençoe você nesse dia. Amém? E a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Ninguém. Amém. Deus abençoe sua vida. E amanhã eu estarei aqui, em nome de Jesus.